Você pensa que o Flamengo é time? Wallace, Flamengo não é time não. Botafogo. O Botafogo é o irmão do meio dos times do Rio de Janeiro. Dos tempos de Garrincha e Jairzinho, o time decolou. Ganhou brasileiro, vários títulos, um monte de cariocas. Mas, querendo ou não, sempre foi tratado como se fosse uma quarta força do Rio, que eu acho extremamente injusto. Quem aí que acompanha futebol não lembra do ano de 2023? O torcedor do Botafogo sofreu tanto, que o universo decidiu recompensá-los em 2024. Nesse ano, o time explodiu. Ganhou Brasileirão e Libertadores no mesmo ano. Torcer pro Botafogo não é só ter orgulho dos tempos antigos de Jairzinho ou do Garrincha, mas sim relembrar o mais presente, comemorar quando ganha e refletir quando perde. Simplesmente um dos times que tem licença poética mais bonita no Brasil. No início dos anos 2020, o time estava na Série B, mas depois da compra do John Textor, o time agora disputa as mais altas classificações na tabela do Brasileirão. Feito nada mais do que merecido para sua torcida. E bem, falando de merecer títulos, isso me lembra de um time. Vasco da Gama. Já ouviu aquela frase, todo mundo ama o Vasco, menos os vascaínos? Isso resume muito bem o sentimento dos torcedores vascaínos. Em 2022 o Flamengo foi campeão da Libertadores, em 23 o Fluminense, em 24, como já dito, o Botafogo foi campeão brasileiro e da Libertadores, e em 2025 o Flamengo foi tetracampeão. E enquanto isso, o Vasco estava ali. Em 2023 quase foi rebaixado até o Verratti virar o Pelé branco. Em 2024 uma atuação medíocre e além, claro, da SAF 777 que acabou tenebrosamente ruim. Em 2025 conseguiu ainda amargurar um vice pro Corinthians na Copa do Brasil. Pra quem é mais novo e não acompanha tanto futebol, não tem ideia o tamanho que era o Vasco nos anos 90 e 2000. Campeão da Libertadores, meteu pau no Manchester United, ganhou o Brasileiro. Até 2008 nunca tinha se rebaixado e antes disso tinha Roberto Dinamite, um ídolo que fez quase 700 gols pelo clube. Já teve Edmundo, Romário, muitos outros craques e tem um currículo extremamente grande para combinar com o tamanho do clube. Na era pós-Zico, quem realmente mandava no Rio era o Vasco. Mas infelizmente com o tempo ele não envelheceu bem. Planos fracassados, 4 rebaixamentos, entra técnico, sai técnico, memes e mais memes que nunca param. Depois do Flamengo é o time que eu mais valorizo no Rio e eu espero muito que esse time volte a ser competitivo. Fluminense. Mesmo timelapse do Botafogo, antigamente estava no auge e nos últimos anos vem aparecendo por aqui e ali, até em 2023 ter conquistado a glória máxima. Foi campeão em cima do Boca Juniors. 2024 quase foi rebaixado e demitiu o técnico Fernando Diniz. Já nesse ano ele se acomodou no meio da tabela. Ele sempre foi visto mais como um irmão menor do Flamengo. O time que dividia estádio com o Flamengo, quem criava a segunda maior rivalidade do Rio de Janeiro com o Flamengo, já caiu pra Série C e até hoje é zoado por isso. Mas como todo grande time do Rio, é extremamente tradicional, grande e merece respeito. Apesar de já ter se envolvido em polêmicas, como de ter subido da Série C pra A em apenas um ano. Hoje o time é figurinha carimbada como aquele time que você vai sempre enfrentar quando você precisa passar por algo. Seja tentar ir longe na Libertadores, ganhar a Copa do Brasil, ou simplesmente achar uma posição melhor no Brasileirão. Flamengo. É o maior clube do Rio. Maior de torcida, de títulos, de dinheiro, mas apesar de recentemente ter disparado nessa liderança tão grande, antes de 2019, ele competia meio que pau a pau com o Vasco. Algo que deve ser muito observado no clube é como a diretoria conseguiu melhorar por si própria o time. Lá por 2010, o Flamengo era o time com mais dívida no Brasil, e hoje em dia é o que tem o saldo mais no verde e é o que mais lucra. Se fosse resumir o Flamengo, seria um clube que se sai muito bem, principalmente em determinados anos, como 1981, 2022, 2019 e 2025. Claro que recentemente o Flamengo se dá bem em quase todos os anos, exceto 2023. Mas parando mesmo para pensar, o torcedor flamenguista que é novo, tem no mínimo aí seus 16 anos, realmente nunca sofreu. É o segundo maior em campeonatos brasileiros, o segundo maior em Copa do Brasil, o maior em tamanho continental e o Mundial, com direito a 3-0 num Liverpool histórico, e também um empate em 1-1 com o PSG em pleno 2025. Mas uma coisa eu tenho que dizer. Na maioria das vezes o flamenguista é chato e a Fla Press precisa ser falada.